Boa noite, pessoal que está chegando. Hoje, no 8 de janeiro, um dia tão importante para a história do nosso país, porque é o dia que nós afirmamos o nosso compromisso democrático, o nosso compromisso com um país livre e soberano. Teremos agora uma live que eu estou muito ansiosa para poder ouvir também do nosso deputado federal Rogério Correia, que esteve em Brasília hoje participando dos Atos pela Democracia, que vai compartilhar um pouco conosco e nós vamos refletir juntos aqui sobre esse dia, né? Sobre os movimentos, sobre a nossa defesa de um país democrático e soberano, o que significa falar isso hoje e celebrar, né, com todas as pessoas, a grande conquista da Fernanda Torres no Globo de Ouro, que é uma conquista também de todas as mulheres, de todo o povo brasileiro, de Eunice Paiva, de todas as Eunices Paivas, de todas as pessoas que lutaram contra a ditadura civil-democrática, civil-militar no nosso país. Aguardando aqui também a chegada do nosso deputado federal, Rogério Correia. Estou vendo aqui tantas pessoas queridas do Brasil todo, pessoas que estão em Brasília, que eu acredito que devem ter participado desse ato pela democracia hoje, junto com o presidente Lula. Estamos ansiosos. Eu acabei de chegar aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, aqui no centro de Belo Horizonte, onde vai ser realizado um ato em defesa da democracia. E passamos também há pouco na Praça 7, que fica de verdade aí no centrão de BH, onde durante todo o dia foi feita panfletagem, microfone aberto, para a população poder falar, um movimento organizado pelo movimento sindical. Né? Estávamos lá, Sindicato dos Bancários, a CUT em Minas Gerais, Sindicato dos Trabalhadores da Copasa, o Sindágua, fazendo também uma defesa das nossas estatais mineiras, né? Da Copasa, da CEMIG, contra a privatização que o governo Zema quer realizar das nossas estatais. Isso também é uma luta democrática, uma luta por serviços públicos de qualidade, serviços públicos gratuitos para toda a população. É importante também, né? E aí eu queria contar aqui com vocês, para a gente saber conversar com as pessoas e fazer uma defesa do que é a democracia hoje, né? Dos serviços públicos de qualidade, do nosso direito à arte e à cultura, direito de existir nas várias formas, direito a um meio ambiente saudável, né? Tudo isso faz parte aí do nosso projeto do Bem Viver, faz parte da defesa da democracia. Então é um dia também da gente celebrar todas essas lutas, um dia da gente celebrar toda essa trajetória e essa memória, né? Falar de bem viver é também falar de memória, é falar das nossas raízes, dos nossos valores, dos nossos princípios. Então, como está sendo dito aqui, sem anistia para os golpistas, que foram em Brasília há 2 anos atrás destruir o nosso patrimônio público, e não só o nosso patrimônio dos prédios de Brasília, mas da democracia construída com muito suor e sangue, né, no nosso país. Então, hoje é um dia da gente dizer sem anistia para os golpistas, e afirmar que essa é uma luta de todo o povo brasileiro. E está aqui o Luiz Bolchevique, nosso companheiro de movimento estudantil do PCB, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Né? Ainda estamos aqui, estaremos aqui, organizadas e organizados. Ô, Rogério! Boa, Luísa! Tudo bem, Rogério? Como é que você está? Me escuta? Escuto muito bem, você me escuta? Estou escutando bem. Estou improvisando aqui como é que chama? Improvisando um local aqui. Mas está muito bem, está dando para te ver e escutar muito bom. Rogério, eu estou aqui na Faculdade de Medicina, passei há pouco lá na Praça 7, estava tendo uma movimentação de conversa com as pessoas, microfone aberto, e vamos ter um ato aqui em Belo Horizonte. Muito bem. Ô, Luísa, primeiro justifica minha ausência aí, mas eu fiquei em Brasília e participei do ato de manhã. Foi um ato muito bonito, viu? Pois é, se você puder contar um pouquinho para a gente como é que foi esse ato, Rogério? Tá bom. Bem, primeiro deixa eu cumprimentar, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, cumprimentar a Luísa. É um prazer e agradecer a Luísa pelo convite de estar aqui numa live para a gente falar desse dia importante, que é o dia 8 de janeiro. Importante para que a gente sustente a democracia e que a gente garanta o processo democrático brasileiro. Então, virou um dia da gente lutar pela democracia, embora o dia tenha sido o contrário disso. O que tentavam no dia 8 de janeiro era dar um golpe no Brasil, depois a gente vai falar um pouco disso.
E hoje, então, o presidente Lula, lá no Palácio do Planalto, fez questão de convidar os outros poderes, legislativo e o Poder Judiciário, que estavam em peso lá, muitos ministros do Supremo, muitos deputados federais, senadores, senadoras, estava presente também governadores, governadoras, presentes ao ato. Foi um ato potente, também muito movimento social, pessoas da sociedade que foram até o Palácio convidadas pelo presidente. Estava lotado o Palácio Planalto. E a alegria de dizer também que estava lotado lá fora, tinha muita gente. Boa notícia, hein, Rogério? Boa notícia, apesar de ser 8 de janeiro, ou seja, uma data difícil de mobilizar, mas tinha muita gente e o grito principal era sem anistia. Então foi um ato potente, viu, Luísa? Finalmente. Eu acho que nós precisamos que isso seja a dinâmica desse ano de 2025. Porque rapidamente dizer para vocês que nós não temos dúvida que a Procuradoria-Geral da República, através do Paulo Gonet, vai apresentar denúncia contra o Bolsonaro em fevereiro, no mais tardar no início de março. Eu falo isso porque nós estivemos com ele, eu digo nós, os deputados e senadores, que fomos da CPMI do golpe. Então estivemos lá, eu, Jandira, a senadora Soraya, Elisiana Gama, teve também o pastor Henrique, deputado federal, e outros deputados e deputadas. E ele deixou claro que estudaria isso agora e não queria apresentar antes do recesso do Poder Judiciário, então faria logo após o recesso. Então, estamos dizendo aí fevereiro e março. E ele vai unir os 3 inquéritos que a Polícia Federal já entregou ao Paulo Gonet, que é o inquérito da falsificação do cartão de vacina, da fuga para os Estados Unidos com as joias e a venda das joias, que nós chamamos de roubo das joias da coroa, e o terceiro inquérito, que é esse da tentativa de golpe, que agora inclui, inclusive, o inquérito da Polícia Federal, onde ela denuncia aquela tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do presidente TSE na época, que era o Alexandre de Moraes, o Xandão. Então, isso vai estar contido numa peça só de denúncia da Procuradoria-Geral da República. E, provavelmente, apresentando essa denúncia em fevereiro, março, o Supremo iniciará o julgamento. Esse julgamento deve terminar, no mais tardar, em agosto. Então, nós teremos um primeiro semestre que o tema da defesa da democracia ele estará permanentemente na disputa também na sociedade, porque os golpistas vão querer dar a visão que eles quiseram colocar na CPMI, que não houve golpe, e sim uma manifestação com alguns excessos, assim eles dizem, que precisa agora de ser anistiado essas pessoas. Essa é a versão deles, que houve ali uma manifestação espontânea, mas que algumas pessoas levaram ao excesso, e que alguns deles chegam a dizer, sem deixar de ter razão, porque insinuam que, de fato, pode ter tido fraude nas eleições. Essa é a versão deles. Na CPMI trabalharam isso muito. E nós vamos ter que trabalhar uma outra versão, que me parece tão lógico, mas neste mundo hoje, onde a internet, onde a Meta faz o que quer, onde não existe regras, fake news e mentiras passam a valer tudo, e nós vimos uma ameaça da Meta agora, a partir da vitória do Trump, de que vai transformar as redes sociais numa terra sem lei, eles vão usar de tudo para que essa seja a narrativa majoritária na sociedade. Então, nós vamos ter que fazer essa disputa. Eles não fazem essa disputa sem o povo entrar nela. Então, nós vamos ter que, nas redes e nas ruas, demonstrar que o que houve foi uma tentativa de golpe, e isso está tanto no relatório da CPMI, como com fatos e comprovações muito grandes, também no relatório da Polícia Federal. Então, Luiz, o que existiu, na verdade, foi uma tentativa de golpe que nós escapulimos por muito pouco. Foi tudo muito planejado. Não começou no dia 8. Dia 8 foi a etapa final, depois de várias outras tentativas. Mas a gente pode fazer um corte a partir de 2021, por exemplo, que foi quando o Bolsonaro chamou um ato 7 de setembro de 2021 e fez uma manifestação em Brasília e outra em São Paulo. Ali já havia uma sinalização de se apropriar de um autogolpe
que desse a ele forças autoritárias para exercer o governo e adiar, inclusive, qualquer processo eleitoral. Tanto é que ele fez em Brasília o ato 7 de setembro, que era uma comemoração do Dia da Pátria, ele transformou num ato, e naquele ato ele chamou as pessoas e nós ficamos aqui em Brasília muito apertados, muito preocupados, porque havia uma possibilidade de, naquele dia, haver uma ocupação já principalmente do STF, mas também do Legislativo. Eles não acumularam o número de pessoas suficiente, nem força suficiente para fazer aquele dia esse ato. E o Bolsonaro, então, foi para São Paulo, onde ele iria anunciar o tal do autogolpe, que o Brasil tinha se transformado no caos e que ele precisava, então, de ter poderes especiais. E lá, não conseguindo isso, ele esbravejou, falou que nunca mais respeitaria as ordens do Supremo, chamou Alexandre de Moraes de canalha, e a partir dali eles foram construir uma narrativa para tentar consolidar o golpe. Eu não vou me estender, mas algumas cenas são importantes. Por exemplo, que nós estudamos isso muito na CPMI. Aquela fatídica reunião onde os ministros falaram um monte de asneira, um deles falou que era passar boiada no meio ambiente, o Salles, né? O outro disse que já estava colocando uma granada no bolso dos servidores públicos, retirando seus direitos, que foi o Guedes. E dois generais falaram muito claro, um deles foi o general Heleno, que precisava tomar atitudes antes das eleições, que depois seria tarde. E, ao mesmo tempo, este outro tenente-coronel, que agora está preso, esqueci o nome dele, ele também disse que precisava de ser antes, precisava tomar as medidas, e foi ele, depois, que estava envolvido com está envolvido no inquérito do punhal verde e amarelo na tentativa de assassinato, que incentivava os generais ao golpe. Então, quando eles tentaram de tudo durante as eleições, para melar as eleições, Carla Zambelli chegou a se reunir com o hacker, levou o hacker no palácio do Bolsonaro, e a ideia é que o hacker demonstrasse, entre aspas, que as urnas eram falsas para levar um levante contra as eleições. Isso tudo dito, testemunhado, com provas, etc., concretas. Então, eles tentaram melar as eleições. No segundo turno, tentaram não deixar o Nordeste votar, impedir votação nos redutos mais petistas. Tudo isso foi se acumulando. Quando ele perde as eleições, imediatamente eles ocupam as rodovias e passam a proclamar golpe. Fizeram no Senado Federal uma audiência pública de um dia inteiro televisionada, dizendo que as urnas foram fraudadas e chamando a uma reação. Depois teve ainda o 12 de dezembro, que foi a diplomação do Lula, que eles fizeram aquele quebra-quebra já pensando em fazer um levante popular nacional para justificar a intervenção do Exército. No dia 24 de dezembro, tentaram colocar uma bomba no aeroporto de Brasília. Aí já era o desespero de criar fatos. E no dia 8 já estava articulado para descer com tal comando especial dos exércitos, chamado Kid Peço, de Goiânia para cá. E só não foi feito isso porque o Mauro Cid tinha sido indicado para ser o comandante do batalhão de Goiânia, foi impedido de ser pelo presidente Lula, que não permitiu que ele fosse nomeado. Eu estou contando aqui alguns fatos, mas tem inúmeros, que demonstram toda essa perspectiva golpista que eles tiveram no Brasil. E, quando eles ocuparam os três poderes, a ideia era essa. Já estavam na frente dos quartéis, porque eles foram incentivados a estar lá, e dali achavam que ia brotar, portanto, um movimento que justificasse a intervenção militar. Já tinha uma minuta do golpe, que todo mundo conhece, planejada, e ela seria editada questionando o resultado eleitoral e fazendo uma junta militar que seria governativa até uma próxima eleição. Essa tal minuta do golpe ela foi se alterando. Antes das eleições era uma possibilidade, depois das eleições, antes da posse, uma outra minuta, e depois eles tinham uma terceira minuta já no eventual 8 de janeiro. Então, Luiz, é fácil da gente ver pelos relatórios da Polícia Federal e da CPMI, esse histórico da tentativa. E agora, quando a gente vê o Trump ganhar as eleições dos Estados Unidos, ele começa a falar absurdos que justificam a força, inclusive militar, que ele poderá usar para governar. Anexar Canadá, pegar na marra
o Golfo do México, ele quer que passe a se chamar Golfo dos Estados Unidos, anexar a Groenlândia. Então, inicia-se um processo, arrasar o Oriente Médio, ele inicia agora toda a potencialidade do que é, na prática, a extrema-direita. Eles são neofascistas, o bolsonarismo é uma vertente neofascista no Brasil, a gente não tem dúvida disso, e, portanto, este autoritarismo é intrínseco à teoria deles, ao que nós poderíamos chamar, né, da ideologia neofascista que está em curso nesse projeto. É um pouco isso que eu queria dizer para vocês, e aí acho que isso foi bem entendido hoje. Agora, isso tem que ser, e nós temos que colocar muito claro, passo a passo, o que aconteceu, os fatores históricos, para que a fake news não prevaleça. Na CPMI foi uma batalha dura, viu, Luiz? Porque, por mais ridículo que pareça, o discurso deles é permanente, é numa tecla só, é como se a culpa fosse do governo Lula, que não fiscalizou direito a manifestação que eles fizeram. É um negócio assim, absurdo, mas que tem uma lógica autoritária, que alguns setores podem ser enganados ou querer que isso aconteça. Então, vamos ficar atentos, é muito importante esse debate que nós estamos fazendo aqui, muito importante o ato que vocês vão complementar aí também. Pois é, Rogério, nesses últimos 5 minutos aqui, né, você apresentou para a gente quase que uma linha do tempo, né, com os principais, mas não todos, os fatos que levam até o 8 de janeiro, né, que mostram essa cronologia. E é muito importante a gente entender que foi um movimento coordenado, né, que foi um movimento, como você falou, a minuta do golpe se alterou, né, conforme ia dando errado, eles iam mudando aquela minuta do golpe, até aquele momento de desespero foi aquele grande ato golpista, né? Não foi uma manifestação democrática, né, de livre exposição ali daquele ponto de vista, né? Foi um ato golpista que custou milhares de reais, né, que foi financiado também por empresários, por empresários do agronegócio, como ficou denunciado agora, né? Para a gente ver que essa turma também não tem compromisso com o nosso país, não tem compromisso com a soberania, com o desenvolvimento nacional. E aquelas pessoas foram lá com um propósito muito explícito, né, de destruir aquele patrimônio público, que não é só os prédios, né, não são só os patrimônios construídos ali, mas é a democracia brasileira. Né? Então, de fato, é um dia que a gente não queria que tivesse no nosso calendário, mas agora virou um dia de defesa da democracia, né? Um dia que foi importante, como está tendo esse ato ao longo de todo o dia aqui em Belo Horizonte, estivemos na Praça 7, agora tão importante estarmos também dentro de uma universidade pública, né, na Faculdade de Medicina, que tem uma história também de luta democrática dos estudantes do nosso país, o terceiro N, lá em 77. E a gente está aqui hoje com um conjunto de partidos, de movimentos sociais, para fazer essa defesa. E aí eu queria trazer também um elemento, né, que nós estamos aqui também celebrando o Globo de Ouro da Fernanda Torres. Que é interessante a gente ver, né, Rogério, como que às vezes a nossa cultura, né, uma obra de arte como foi esse filme, pode também influenciar na conjuntura. O filme Ainda Estou Aqui, ele tem levado centenas de milhares de pessoas para o cinema, né? Inclusive jovens que não conhecem essa história da ditadura militar e que estão, né, ali se familiarizando com o problema e mudando, né, o seu olhar para o que é uma ditadura, para o que é o movimento que Bolsonaro encabeça no nosso país. Então, como é que a gente também, né, pode aproveitar esse momento histórico para poder fazer avançar a luta democrática? Muito bem. Inclusive, o presidente Lula hoje sancionou um decreto criando o prêmio para Eunice, né, que vai ser um prêmio agora que, ano a ano, nós vamos escolher, no dia 8 de janeiro, as pessoas que vão ser agraciadas. Olha só. Exatamente, para a gente relembrar a história desse deputado que foi preso, torturado e morto pela ditadura e que agora, através do filme, né, Ainda Estou Aqui, conseguiu contar essa história e esse período do povo brasileiro. Então, esse prêmio foi instaurado hoje. Acho que foi bom você falar também nessa outra linha do tempo, né? A linha do tempo do golpe nós temos lá na CPMI, viu? O pessoal que tiver a oportunidade entra também
na minha página, ou na página da Câmara, do Senado, da Câmara, que vocês vão ver lá o resumo e o relatório. Pois é, então tem um relatório disponível, né? Tem, e lá tem na conclusão dele toda essa linha do tempo. A gente fez a demarcação de 2021 até 8 de janeiro de 2023. Mas é claro que se você pegar a história antes, você vai lembrar do filho do Bolsonaro, acho que foi o Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele fechava o Supremo com um cabo e 2 soldados. Então, isso já é histórico, seu autoritário. Mas nós pegamos a linha do tempo do dia 7 de setembro de 2021 até lá. Agora, essa outra linha do tempo da ditadura até hoje, é importante fazê-la também, porque foi um processo democrático difícil. Nós vivemos uma democracia muito tênue ainda. Pode parecer que isso são apenas palavras, mas não é verdade. A gente ainda tem um poder legislativo, né, Luísa, que é muito fácil para eleger pessoas que não têm responsabilidade com partidos políticos ou ideologias mais definidas, facilita o tomar lá da cá, não fortalece partidos, não fortalece movimentos. E tem uma democracia frágil ainda. O Supremo é sempre colocado, né, às vezes, como bode expiatório de tudo, e por vezes o Supremo também e o Poder Judiciário não tem nada de democrático. O México agora vai avançar para a eleição de juízes em algumas circunstâncias. Nós estamos com um modelo muito ainda frágil, né, do ponto de vista democrático. E a ditadura foi recente, pode-se dizer assim. Você falou do terceiro N, eu, por exemplo, fui preso no terceiro N, lá no DA de Medicina. Então, lá nós tentávamos reconstruir a Uni, saímos de lá centenas, 200 estudantes presos naquela época, e vários outros que foram presos que estavam nas manifestações para a realização do terceiro Encontro Nacional de Estudantes, que iria reconstruir a Uni, que finalmente foi reconstruída depois de ter sido colocada na clandestinidade no ano seguinte. E agora este filme, ele traz à luz também daquilo que aconteceu. Você falou em centenas de milhares, mas eu li hoje já são 5 milhões de pessoas que assistiram. Olha só. Ainda Estou Aqui, e que depois da premiação da Fernanda Torres, aliás, que atriz magnífica, né? Magnífica. Vamos ver agora se ela ganha, quem sabe, o Oscar de melhor atriz. Vamos sonhar, né? Estão nos deixando sonhar. Estão nos deixando sonhar. Então, se ela ganhar o Oscar, mais ainda. Mas o filme, depois dela ganhar o Oscar, ele aumentou ainda o público em 33% a mais. E muitos jovens assistindo esse filme. Então, isso é importante. Agora, é preciso, você fez bem, ligar o que foi com a tentativa de golpe, com a necessidade da defesa do processo democrático. E aí discutir o que é o conteúdo da democracia também, né? Democracia não é um valor abstrato. Lula falou isso uma vez e eles caíram de pau no Lula. Mas democracia é algo concreto. Ela passa tanto por liberdades políticas, por liberdades individuais, mas por compromissos que têm que ser assumidos por todos, por regras que têm que ser assumidas por todos, e passa também pela democracia social, pelas pessoas viverem bem, ter acesso à educação, à saúde, não serem superexploradas, ter as regras daqueles que são trabalhadores e trabalhadoras. Né? Tem toda a regra constitucional, a democracia é a Constituição, e a Constituição ela tem também aquilo que são a defesa do mínimo que as pessoas têm que ter, da moradia, como você fala, do bem viver. Está tudo na Constituição. Então, a democracia é um conjunto, ele não é algo abstrato, ele tem que ser concreto, e é por isso que a gente tem que lutar. Eu acho fundamental você falar isso, Rogério, até por uma orientação, né? Nós estamos aqui, eu tenho agora um mandato à frente, né? Um mandato de vereador em Belo Horizonte. Como que a gente precisa defender esses direitos, né? De serviços públicos gratuitos, contra a privatização das nossas estatais, porque a água, né, é um direito, a energia elétrica, as pessoas se alimentarem, terem o direito ao transporte público de qualidade, o direito a uma educação, né, inclusive uma educação que olha para a nossa memória, para a nossa história. Então, isso é uma pauta, né, uma agenda de defesa da democracia, e sem também esquecer da diversidade. Né? Nós precisamos defender uma sociedade plural, né, onde todas as pessoas, todas as existências caibam, né, nessa sociedade. Então, acho que é muito atual, de fato, essa luta pela democracia, né? E esse exercício de nós, né, podemos conversar com as pessoas e ouvir também das pessoas quais são os direitos, né, que a sociedade
requer, quais são os direitos que a sociedade está lutando, para que isso seja efetivado e a gente tenha uma sociedade, de fato, né, mais justa. Eu acho que justiça é uma palavra que às vezes a gente foi deixando de utilizar, né? Mas uma sociedade mais igualitária, mais justa, onde caibam, né, as liberdades. Então, temos, né, uma agenda de trabalho muito importante para defender nas nossas cidades, principalmente, né? Porque a democracia também tem esse conteúdo cultural, né, de sociedade. Então, é na cidade que a gente conversa sobre isso, né? Muito bem. E parabéns, Luísa, também pela sua eleição. Ô, Rogério, obrigada. E torceu muito, conseguimos fazer uma bancada, né, significativa, com os vereadores do PT, 4, né? 4 Mais vereadores. 3 vereadores também do PSOL, 7, um do PCdoB, 8 do PV, está pisando na bola antes de começar. Né? Nós temos que trazer ele mais aqui para o campo democrático. Vamos tentar, né? Porque ele está escorregando demais na bola e às vezes ele precisa fazer a denúncia também, né? Porque até agora a atitude dele lá foi de muita traição a este conjunto de expectativas que nós tínhamos. E foi eleito na nossa coligação, né? Na nossa coligação. PT, PV, PCdoB. Não tem que cobrar também. E a pauta ambiental também entra nessa agenda de defesa da democracia, né? A Luísa, falar nisso, estou feliz que ontem o presidente Lula assinou aquela lei minha do chamado Pró-Cerrado, Pró-Piqui. Ah, Rogério, que coisa boa. Então, ontem eu vim antes em Brasília, estou aqui até hoje. Agora, hoje eu viajo um pouco para pegar as férias também, que eu vou te contar esse ano. Merecido. Deu para cansar e eu ainda não descansei, não. Mas ele sancionou a lei do Propiqui. Então, para o nosso mineiro aí de Belo Horizonte para cima, né, que tem a nossa área do Cerrado, é uma notícia muito boa. Maravilha. Protege o Cerrado, não permite que sejam arrancadas as árvores do piqui, o piquizeiro, e, ao mesmo tempo, gera renda para quem vive do agroextrativismo. Então, isso vai ser um projeto que vai alcançar aí 22% do território nacional. Olha só. A proteção de um bioma importante como o Cerrado. Então, eu estou muito feliz também que vou fazer aniversário sábado, então já ganhei o presente do presidente Lula, que foi a sanção do Propiqui, do Pró-Cerrado, né? Um presente nosso. Uai, então seu aniversário é perto do meu, que o meu é segunda-feira, dia 13. Eu vi isso, nós somos capricornianos, por isso que a gente é persistente, exatamente, né, Luiz? Persistente, né, trabalhador, meio cabeça dura também. Ô, Rogério... Mas eu quero te agradecer, eu vou participar agora aqui do ato, né, na Faculdade de Medicina, mas agradecer e deixar também um parabéns pelo trabalho da CPI, né, que como você falou aqui, está disponível, né, é importante a gente conhecer mais, poder divulgar, porque ali foi um trabalho de vários partidos, importante também a gente lembrar isso, né, e que precisa ser mais exposto, né? Nós não podemos abrir mão de todo esse conhecimento que foi acumulado e, como você colocou, agora em 2025 teremos um primeiro semestre muito atribulado, né? Esperamos muitas movimentações para a gente poder dizer sem anistia de verdade, né? Para esses golpistas que foram lá em Brasília. É isso aí, Luísa. Vamos aproveitar o relatório da CPMI e também o inquérito da Polícia Federal. Eu acho que a gente tem obrigação de se debruçar sobre isso e fazer um resumo, que as pessoas possam, através da linha do tempo, ver o que aconteceu, para ver o risco que nós corremos. Não foi brincadeira, não. Antes de eu estar na CPMI, eu tinha uma visão. Depois que eu estive na CPMI, eu passei a ter, assim, com provas, a certeza de que era algo muito planejado. Tem coisa aqui que eu esqueci de falar, mas que às vezes era importante saber. A porta do Exército aqui em Brasília já estava praticamente esvaziada. Ela voltou a se encher a partir do dia 6. E no dia 6, 7 e 8 é que eles lotaram aqui e vieram ônibus exatamente daqueles pontos em que o agronegócio escolheu para trazer gente. Então não teve nada espontâneo. Dia 8 ninguém esperava que houvesse uma manifestação daquele porte e com aquelas intenções. E mais do que isso, a Polícia Militar acompanhando aqui em Brasília, eles chegarem até a esplanada e se dividir em 3 colunas, uma para cada poder, sem nenhuma persuasão da Polícia Militar. Hoje, por exemplo, a gente fazia o mesmo trajeto só através das pessoas que passavam, passavam
no local onde se detecta metal, para ver se não está trajando arma, tudo controlado. E é como sempre é feito. Aquele dia foi uma exceção, mas quem comandava as tropas tinha sido exatamente, ou quem comandava a polícia no dia, a Secretaria de Segurança, era exatamente o ministro do Bolsonaro, Olha o só. Anderson Torres, que tinha sido preso e que foi transferido para ser secretário em Brasília, a pedido do Bolsonaro para o governador aqui. E ele, então, não mobiliza as forças de segurança para deter essas pessoas que vieram para fazer isso. Então, é tão planejado, é tão óbvio, que a gente precisa de colocar isso concreto para as pessoas, para ninguém ficar incauto, dizer, ah, não, eram algumas, eles falam, algumas velhinhas, algumas senhorinhas que foram lá rezar, cantar o hino nacional. Não é verdade. Quem comandou tudo aquilo era forças especiais do Exército, que são treinadas para, eles chamam de guerrilhas ou embates urbanos. São pessoas completamente treinadas. Luísa, mas vai lá, dá um abraço pessoal, explica aqui minha ausência. Pode deixar. E vamos esse ano trabalhar muito juntos, viu? Com certeza. Eu conto muito com você aqui, Rogério. Nosso mandato fica à disposição. E agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui conosco hoje, né? Que eu imagino que são de vários lugares aí do país, também estão se mobilizando para a gente começar esse ano com muita energia de luta pela democracia. Vamos lá. E uma notícia boa para terminar, então. O presidente Lula está com muita saúde, viu? Notícia Ele boa. Essa... muito disposto, com a voz já melhor também. Passamos um perrengue danado, mas o presidente está muito bem. Aguenta esse mandato e mais um, viu? Então, vamos lá. É isso aí, Lula 2026, já estamos trabalhando para isso, né, Rogério? Sempre na luta. Grande abraço. Um Tchau, beijo, pessoal. Boa noite. Tchau.